a sua tia-avó falasse com ele. Lillian também lhe responde com silêncio. Entreolham-se com um certo embaraço, até que Emily se aproxima de Aaron e lhe pede que dê a capa à avó, pois foi assim que ela lhe pediu. O rapaz opõe-se à irmã. Lillian não disse nada disto, mas Emily diz que não precisava de dizer nada. Joseph ajuda a tirar a roupa exterior semelhante ao casaco de Lillian. Assim, a mulher exige não verbalmente dar o casaco para experimentar. Aaron, que se apercebe disso, mesmo assim entrega a capa para experimentar, estendendo a roupa à tia-avó com uma das mãos. Com o aceno da sua capa, ela atira-a sobre os ombros, ficando primeiro numa pose e depois noutra, avaliando todo o potencial do atributo mágico com pele. Continua a experimentar a capa de chuva em diferentes poses, com o mesmo charuto na boca. Não parece particularmente preocupada com a presença de outras pessoas. Está completamente absorvida a experimentar a capa de chuva. Depois, tira a capa, devolve-a a Aaron, que já estendeu as mãos para a roupa, e chega à conclusão de que seria melhor se houvesse o desenho de um leão no peito e o símbolo do coração de leão nas costas. Elisa diz que quem diria que ela lhe deu a capa, mas pede para não se esquecerem que está apenas a pedir emprestada e diz-lhe para não estragar a capa. Vivian volta a ignorar completamente as palavras do mágico, atirando as suas roupas para cima dos ombros com a ajuda de Joseph e dizendo ao seu povo que está na hora. Isto irrita Elisa incrivelmente. Aaron, virando a cabeça para a irmã, chama-a pelo nome ela. Com a alegria do reencontro após uma longa separação, diz a OS que se vão embora, que vai esperar por Aaron. Ao passear pela cidade com ela, pede-lhe que diga a Aidon para se livrar dos filmes eróticos com metade gatos e metade raparigas, que esconde debaixo da cama. Emily não percebe do que Aaron está a falar. O rapaz partilha os seus pensamentos, que tem medo que, ao voltar para casa, o uniforme das empregadas também inclua orelhas de gato. Isto parece extremamente nojento para Emily. Ela estremece com isto e compromete-se a transmitir esta informação à sua mãe. Mas Aaron pede apenas para lhe dar uma dica, dizendo que orelhas de gato não são o que as suas empregadas precisam. Em resposta, Emily pergunta que tipo de orelhas Aaron gosta então. Ele fica surpreendido como a conversa deles chegou a este ponto. Ela observa que ele salientou que as orelhas de gato não são isso, o que significa que gosta de outras orelhas. No caminho, Aaron questiona-se por que vai comprar um presente para Emily e para a mãe de Aidon. Ele nem a conhece. Emily retorque que sabe, e pede-lhe para apenas a seguir. Não adianta ele acompanhá-la se só vai andar por aqui sem nada para fazer, diz Aaron, ainda a andar de um lado para o outro na sua capa. A menina indignada vira-se bruscamente para o irmão e chama-lhe idiota, indignada com o facto de ele querer deixá-la passear sozinha, num lugar onde nunca esteve. Aaron responde com bastante calma que Emily já não é uma menina, e consegue lidar com isso sozinha. Indo mais longe, a rapariga afirma que não importa o que o rapaz diga. Ele irá na mesma com ela. Ele concorda que não tem escolha, pois sabe o quão facilmente Emily se ofende. Emily recorda que Aaron fez anos e questiona-se como foi, se deu uma festa e tudo o que isso acarreta. Aaron admite que não celebrou o seu aniversário, apenas estava a ler livros na biblioteca da Torre Mágica Vermelha, como em qualquer outro dia. Emily não desiste e continua o questionamento. Em resposta, pergunta sobre presentes. Aaron conta como Sir Caleb e Mônica lhe queriam dar alguns, mas ele simplesmente pediu-lhes que não fizessem nada. E não os dessem. Emily agarra-se ao nome Mônica e pergunta por ela. Aaron explica que este é o mago da Torre Mágica Vermelha. A menina pergunta se o dono do nome é uma mulher. Em resposta, o irmão provoca-a, perguntando quantos homens conhece com o nome de Mônica. Ele presume que Emily percorreu um longo caminho não só por causa de um presente, mas questiona-se sobre o que a rapariga está realmente a fazer. Emily, corando de agradável surpresa, repara como Aaron compreende rapidamente as coisas mais inúteis. Diz que quer convencê-la a tornar-se mentora de Emily. Afinal, o seu irmão vai seguir o caminho do patriarca, mas ela não quer tornar-se patriarca. E parece que a mãe quer organizar o seu casamento. Emily conta com insatisfação ao irmão, que percebe a informação com a mesma cara ansiosa. Mas não é isso que ela quer, admite a menina. Também não quer ficar na residência da família principal e tornar-se uma senhora comum. Isto significa que ela quer juntar-se à Ordem dos Cavaleiros do Leão Negro, adivinha Aaron depois de analisar todo o seu monólogo e ações. Inclusive, Emily confirma suas suposições, partilha os seus pensamentos mais íntimos, diz que compreende que não está à altura agora, mas quer muito estudar com Lady Lillian. Aaron observa sinceramente que isto é bom. Em resposta a isto, uma Emily surpreendida com um rubor nas bochechas, pergunta o que é que o rapaz quis dizer exatamente com aquilo. Aaron explica que se estava a referir aos esforços dela para fazer algo em vez de apenas sugar o dinheiro da família, perguntando finalmente como está Aidon. Aidon fala muito do irmão mais velho, diz a menina. Só quer saber quantas estrelas já alcançou durante a sua estadia aqui. 3, Aaron responde.
Emily comenta que este é o mesmo número que tinha antes de partir. Aidan também tem 2 estrelas restantes. Aaron pergunta a Emily se sabe alguma coisa sobre Ron. Apenas ouviu dizer que ele voltou para casa. Aparentemente, a sua mãe está à procura de um mágico para o educar em casa. Emily diz que é engraçado. Ela ainda lhe conhece e vai ensinar magia, apesar das coisas terríveis que ele fez durante o seu tempo em Aroth. Uma vez que ele não será o patriarca de qualquer maneira, por que não deixá-lo fazer o que quiser? Ela reflete em voz alta. Imediatamente a seguir, a rapariga agarrou alegremente a mão de Aaron e ofereceu-se para terminar o aborrecido diálogo sincero e depois ir buscar algo para comer. Aaron olhou-a com indiferença e respondeu que havia muitos deles por perto, mas a sua visita não seria tão boa como em sua casa. Emily apenas sorriu e respondeu que não se importava minimamente com o sabor da comida. Um segundo depois, o casal continuou pela rua estreita e a menina acrescentou às suas palavras que quando se come fora, não só o sabor é importante, mas também o ambiente. Entretanto, na masmorra, o trio terminou de lidar com o prisioneiro, que parecia ter morrido após muita tortura. Joseph limpou as mãos ensanguentadas com uma toalha e Lillian, encostada à parede, acendeu um charuto. Lillian ficou perturbada porque o prisioneiro não deu informações apesar de ter sido torturado, e disse aos outros que parecia que não sabia realmente de nada. Todos se riram um pouco do corpo, pois acharam engraçado que este mago negro de baixo escalão tenha decidido entrar em contato com o ramo principal da família Lionheart, após o que Lillian reparou que ele se tinha esquecido do que era o medo, ou estava simplesmente louco. De repente, Damon passou por ela com o seu andar imponente, relatando que o pirralhinho estava simplesmente desesperado. Explicou ainda que Gevid começou a praticar magia negra há décadas, mas nunca conseguiu nada, e se morresse sem conseguir nada, a sua alma passaria a ser propriedade de demônios e não conseguiria renascer. Damon disse que foi por isso que o rapaz foi ao extremo, pois achava que mesmo que isso o colocasse numa situação difícil, poderia safar-se usando o poder que receberia com a venda da sua alma. A isto a mulher respondeu que tinha ouvido dizer que a bruxa da noite, a rainha Noir-Zebela, não estava envolvida nisso. Damon apenas sorriu e perguntou-lhe se achava que ele era o responsável por aquilo. Lillian apenas olhou para o rapaz com irritação, ao que ele admitiu que na verdade lhe parecia que agora a mulher o culpa pelo sucedido. Mas por quê? Porque ele fez tudo pela sua cooperação produtiva. Tudo o que mostrasse a sinceridade das suas desculpas. Lady Lillian olhou-o furtivamente e respondeu que não escondia, e realmente parecia-lhe que era ele quem estava por detrás de tudo aquilo, e não aquele mago patético. Damon, ajustando os óculos, disse-lhe que realmente compreendia por que é que ela pensava assim, e depois perguntou-lhe como beneficiava com isso. Depois, o tipo levantou-se e, ajeitando a gravata, explicou que se estivesse por trás deste incidente, teria encoberto seus rastros para que nenhum dos seus familiares soubesse de nada pequeno detalhe. Todos se viraram para olhá-lo ao mesmo tempo, mas ele ainda se dirigia apenas à senhora, e admitia que, para além de tudo isto, já tinha muitos inimigos. Damon disse ainda que Sua Majestade, o Rei Demoníaco da prisão, o abençoou com uma confiança e amor infinitos, pelos quais está obviamente grato. No entanto, há muitos em Helmwood que não gostam que ele seja tratado tão bem. Damon parecia estar a monologar, mas ao dirigir-se a todos os que estavam na sala, admitiu que acreditava realmente que quem quer que o odiasse com tanta veemência, provavelmente fez isso de propósito para criar mal-entendidos entre eles. A mulher apenas respondeu que sem provas as suas palavras eram desculpas vãs, ao que Damon respondeu calmamente que de momento não tinha provas, mas também não sabia como provar a sua inocência. De repente, sorriu causticamente e disse à mulher que ela o considerava culpado apenas porque ele estava agora numa posição de desvantagem, mas que isso também afetava a sua família. Lillian rapidamente calou o rapaz, exigindo que tivesse cuidado com as suas palavras, e depois perguntou-lhe se caso algo acontecesse, estava pronto para assumir a responsabilidade e enfrentar as consequências de tudo o que dissesse. Damon sorriu imediatamente e abriu os braços para os lados, e depois assegurou-se de que ele, como um servo dedicado do Rei Demoníaco da prisão, amava os Lionhearts, tal como Sua Majestade, e foi por isso que pediu desculpa e cooperou tão sinceramente. E passados alguns segundos de silêncio, o rapaz disse que afinal também era uma pessoa, e por isso não podia fazer nada em relação ao facto de estar chateado com as acusações deles. Damon afirmou imediatamente que ele, o mestre da Torre de Magia Negra e o servo do Rei Demoníaco da prisão, embora pudesse aceitar o facto de que não pretendiam mostrar-lhe qualquer respeito, mas não podia tolerar os insultos incessantes contra si próprio e a Sua Majestade. Com isto, Justin rapidamente ficou zangado e pegou na espada que estava escondida na sua bainha. Lillian deteve-o a tempo.
dizendo que não queria causar problemas nas terras de outra pessoa. Mas Daemon garantiu que, se o permitissem, poderia tratar de tudo sem que ninguém se apercebesse. A mulher assumiu de imediato o controle da situação e respondeu ao rapaz que se quer que ninguém repare em nada. Então, antes de mais, deve manter a cabeça apoiada nos ombros. Ela também pediu para observar que um dos Lionhearts deseja claramente agradar ao prestígio do ramo principal. E embora isto seja apenas uma suposição, ainda não conseguiram descobrir absolutamente nada. E é por isso que Lilith suspeita de Daemon. Daemon, furioso, lembrou-se das suas palavras de que neste caso iria definitivamente encobrir os seus rastros, mas disse em voz alta que estava enganado. Voltou a explicar que a culpa não era dele, porque não havia absolutamente nenhum sentido em fazer algo assim. Justin ainda segurava mal a espada em punho. E Lilian ficou encostada à parede com as mãos cruzadas no cinto, após o que disse que acreditou no cara. No entanto, um segundo depois ela aproximou-se de Daemon e perguntou-lhe sobre o Incubo, que uma vez tentou fechar um contrato com Lod, e explicou que a visão era desagradável. Ela disse que no seu tempo tinha visto muitas cenas cruéis e vis, e admitiu com indiferença que uma delas estava agora à sua frente. O rapaz não prestou atenção à troça da mulher e naquele preciso momento usou o feitiço para demonstrar gratidão. Dentro de um segundo, Daemon estava a segurar a cabeça de um Incubo na mão. Explicou isso pelo facto de o rei demoníaco da prisão ser capaz de tirar as suas almas, após o que se ofereceu para lhe dar essa cabeça. Lilian disse-lhe que não havia necessidade disso e empurrou imediatamente a cabeça contra a parede, que no mesmo instante se partiu em pedaços e os seus restos espalharam manchas de sangue na cara de Daemon. Alguns segundos depois, a mulher ligou a todo o seu pessoal, dizendo que estava na hora de voltarem, mas Justin decidiu ficar. Nesse momento, Lilian virou-se para avisar Daemon que se algum dia decidisse contactar Aeron Lionheart, estaria em apuros. Daemon, limpando o sangue do rosto, respondeu que o único que pode controlar as suas ações é o rei demoníaco da prisão. Virou-se imediatamente para Lilian, que o olhou penetrantemente com um olhar fulminante. Disse-lhe também egoisticamente que ela não tinha o direito de lhe dizer o que fazer. Passado algum tempo, a família Lionheart saiu silenciosamente da masmorra, quando de repente Lilian quebrou o silêncio e perguntou a Justin o que achava de tudo o que tinha acontecido. O tipo respondeu que suspeitava de tudo da Madame Madeleine, pois era ela que tinha ciúmes do cargo de dona da Torre de Magia Negra. Justino relatou ainda que o rei demoníaco da prisão permitia que aqueles que assinavam um contrato com ele fizessem o que bem entendessem, e também que o rei nada fazia com as variedades entre os seus subordinados. Depois, Justin perguntou a Lilian se Madeleine estava envolvida nisto. Isto significa que Nahama também está por trás disto, ao que a mulher respondeu que a própria Nahama é muito suspeita. E muito provavelmente, uma guerra irá estalar dentro de alguns anos. Lilian disse que provavelmente atacariam Turat primeiro, uma vez que Nahama sempre teve problemas com ele. Ela também sugeriu que o Império Kiel teria de mobilizar todos os seus recursos devido às ações de Nahama, e a família Lionheart não é exceção a isso, pelo que as suas forças serão chamadas em qualquer caso. Justin perguntou-lhe se achava que Madeleine contava com isso. Em vez de responder, Lilian disse que não nos podemos esquecer que tudo isto pode acabar por ser um incidente normal sem qualquer conspiração. Como disse Jevid, perguntou ao rapaz sobre as suas suposições sobre o que teria acontecido se não tivesse ignorado a provocação de Daemon antes. Justin respondeu que nesse caso teriam de lutar com ele e que todos, incluindo ela, teriam morrido ali, a fumar um charuto. Lilian sorriu com as palavras do tipo, ao que ele respondeu modestamente que não era adequado para batalhas com mágicos. Lilian admitiu que não tinha a certeza então, e que foi por isso que não entrou em batalha com o servo do rei da prisão, Daemon. No entanto, depois do que foi dito, a mulher deu a sua palavra de que o Lodge seria vigiado. Afinal, o Leão Negro já se dirigiu para a residência de Theonis, mas não se atreverão a matá-lo, pois é descendente do ramo principal, mas não cometerão os seguintes erros. Lilian explicou que tudo o que Ron estava a fazer era viver o resto da sua vida miserável sob vigilância, e que, naturalmente, todos os seus direitos seriam revogados. Então, ela pensou por um segundo e disse que, segundo os rumores, Theonis estava à procura de um professor de magia para ele, mas era improvável que algo de útil resultasse disso, pois se alguém estivesse por trás de tudo isto, tentariam contactá-lo novamente. Justin recordou-se de como, em criança, Lodge gostava muito de magia, porque experimentava frequentemente vários encantos. No entanto, o rapaz sinceramente não percebeu como tudo aconteceu. Passados alguns minutos, Justin reconciliou-se, após o que os três continuaram o seu caminho em absoluto silêncio. Passado algum tempo, encontraram-se com Aeron e Emily, pois estava na hora de voltar. Enquanto a rapariga se despedia alegremente do rapaz, Justin ficou atrás dela e sorriu, após o que entraram juntos na carruagem, seguindo os outros.
Aaron ficou em frente a eles com Austin e também se despediu alegremente de Emily. Antes de partir, Lillian aproximou-se subitamente de Aaron e perguntou-lhe sobre os seus pensamentos sobre a possibilidade de se juntar ao ex-Cavaleiros do Leão Negro. Aaron ficou sinceramente surpreendido e perguntou-lhe por que é que ela perguntou de repente sobre isso, ao que a mulher o informou sobre a vaga de capitão assistente na 2ª divisão, após o que se ofereceu para o recomendar agora mesmo, se ele quisesse. Aaron apenas se inclinou e agradeceu a Lillian por tal oferta, mas admitiu que naquele momento foi obrigado a recusá-la, após o que lhe desejou uma boa viagem. Lillian simplesmente permaneceu em silêncio, e no momento seguinte virou-se e entrou na carruagem atrás da família, e apenas Emily ainda olhava para o rapaz com um sorriso. Os Lionhearts partiram, e assim que a carruagem desapareceu no céu, Aaron virou-se para Austin e perguntou-lhe se a dona da Torre Branca lhe tinha dito alguma coisa. Austin respondeu com um sorriso e entusiasmo que ela não lhe tinha contado nada, e garantiu que se houvesse novidades, ela começaria imediatamente a gabar-se se o contrato fosse bem sucedido. Mas se a notícia ainda não tivesse chegado, verifica-se que algumas dificuldades tinham surgido. Entretanto, Elisa estava no topo da Torre Branca, e furiosa, apontou um sabre de luz para o céu negro e sombrio, de cuja ação o fluxo do vento aumentava a toda a velocidade. A menina ficou ameaçadoramente numa posição solitária, como se estivesse à espera de alguma coisa. Acontece que Elisa esperava notícias do espírito do Rei do Vento e estava zangada por ter enviado uma mensagem ao mundo espiritual há muito tempo, mas nunca recebeu resposta. Ela estava gradualmente a ficar sem forças, apesar de não usar magia para manter a temperatura corporal. Em vez disso, fez de tudo para aumentar a sua sensibilidade ao limite. Mas o Senhor da Tempestade nunca respondeu. De repente, Elisa gritou para o céu, chamando o rei com todas as suas últimas forças, pedindo-lhe que fechasse um contrato com ela. De repente, o céu explodiu num relâmpago âmbar brilhante, e por detrás das nuvens escuras apareceu o corpo de um enorme pássaro, que se assemelha a uma fênix. O rei dos espíritos do relâmpago apareceu à rapariga, mas Elisa gritou-lhe que não lhe estava a ligar. Então por que é que ele respondeu ao seu chamado? Para isso, apenas lhe transmitiu as palavras do governante de que a menina deveria tapar a boca, pois estava muito cansada dele. Com isto, Elisa ficou furiosa, rapidamente cobriu o peito aberto e gritou ainda mais alto do que antes. Ficou indignada porque o rei ainda a conseguia ouvir, e também pediu veementemente para fechar um contrato com ela, pois era a única que estava capaz disso. Ela esforçou-se tanto para o convencer disso, que o rei dos espíritos relâmpago pediu desesperadamente à rapariga que finalmente se acalmasse. Elisa perdeu completamente a paciência, gritando insultos e outras coisas desagradáveis contra o governante, exigiu com o coração que ele fosse finalmente ter com ela. O rei relâmpago não tinha mais nada para fazer e lançou um fluxo de corrente elétrica sobre a rapariga. Elisa caiu indefesa no chão, incapaz de se mexer mais, e o pássaro gritou-lhe que não podia dar ao governante o que ele queria. Relatou que o Senhor dos Ventos voltou o seu olhar para o norte, para o reino dos demônios, que ninguém poderia conquistar. Admitiu que este era o seu desejo secreto, que não conseguiu esquecer mesmo passados 300 anos. Passou algum tempo, e Elisa apareceu diante de Aaron em mau estado, depois de ter sido atingida por um raio. Enquanto Aaron se perguntava, olhando para este espetáculo, como é que esta louca conseguiu ser avó em apenas 10 dias, e mesmo sem fechar contrato. Depois, perguntou à rapariga se tinha conseguido fechar um contrato com o Rei dos Espíritos do Vento. Nesse mesmo segundo, o rosto de Elisa contorceu-se de raiva, e ela respondeu ao rapaz com algumas declarações na sua direção, as quais Aaron, em tom de brincadeira, a chamou de demônio impuro, ao mesmo tempo que a afastava. Elisa também gritou coisas desagradáveis ao mestre, quando de repente a pequena Mary, sentada atrás dela à mesa, fechou o livro com força. Saltando rapidamente da cadeira, caminhou com confiança em direção a Elisa. Aproximando-se dela a uma curta distância, Mary levou o dedo indicador à boca e exigiu que a menina parasse de gritar daquela maneira na biblioteca, chamando-a de avó curvada, ao que Elisa começou a gritar ainda mais. Aaron também perdeu a paciência e começou a perguntar à rapariga se o governante tinha mesmo recusado a oferta, ou se ela tinha mentido a seu pedido. Elisa respondeu com alguns insultos que lhe foram dirigidos e explicou que não fazia sentido mentir-lhe. Depois, Aaron limpou cuidadosamente uma partícula de pó das suas roupas e disse que no final do dia teriam 10 anos, mas ele, como um cavalheiro bem nascido, poderia reduzir a dívida dela para 9 anos se Elisa lhe desse a sua espada agora mesmo. A menina ficou constrangida, pensando que neste caso a sua dívida seria reduzida em 1 ano. Um segundo depois, Elisa, ainda hesitante, mas estendeu a espada para as mãos de Aaron.
Depois de entregar a espada, a rapariga afastou-se do rapaz em lágrimas e chamou à sua arma os apelidos mais fofos, após o que pediu a Aeron que tivesse cuidado com ela. Algum tempo depois, Aeron estava a ler um livro sobre o líder dos gigantes, que já atingiu tamanhos enormes, enquanto Mary estava em silêncio atrás do rapaz. O livro dizia que o líder viveu centenas de anos e foi o mais forte de toda a história da raça dos gigantes. A história contava a história de uma batalha entre 1000 homens e 100 gigantes. Um número tão reduzido de gigantes foi explicado pelo fato de que, perante o poder absoluto, ninguém teria coragem para lutar contra criaturas tão terríveis. Perante o poder absoluto, ninguém teve coragem para lutar contra os gigantes, criaturas terríveis. Na luta contra eles, o número de guerreiros não importava. Mas isto foi apenas até o momento em que o grande arauto apareceu no campo de batalha, com a sua presença a inspirar todos os soldados. Os cavaleiros vinham ter com ele, pensando que tinham algum significado. Apresentavam-se como a ordem de uma espécie de rosa, chamavam pelos seus nomes, ao que ninguém ligava, e disseram que iriam lutar juntamente com ele. Todos juntos não conseguiriam garantir um mínimo de vitória. E além disso, o arauto não gostava de lutar em grupo. Havia apenas uma pessoa a quem permitia lutar ao seu lado e em quem podia sempre confiar. Newton era o melhor amigo de Harold, acompanhava-o em todas as campanhas e batalhas, protegendo Lionheart. O jovem de cabelo branco disse a Nathan para cuidar do braço esquerdo do gigante. Mas será que ele conseguiria lidar com isso? O rapaz respondeu que preferia a mão direita, porque o gigante era destro, era mais interessante. Neste caso, o arauto abdicaria da mão direita, não importava muito, porque o gigante morreria de qualquer maneira. Só uma espada sagrada poderia acabar com a vida de Kamash, protegida pelo poder do rei demoníaco. Esta espada sagrada reconheceu o arauto como seu mestre, razão pela qual o arauto foi o único que poderia matar Kamash. A cabeça decepada de Kamash era uma visão extremamente terrível, mas mesmo assim, os gigantes não queriam recuar. Mas o poder do rei demoníaco, que interferia com a magia das pessoas após a sua morte, enfraqueceu. Depois de Lexi entrar no campo de batalha, Aeron ficou curioso para saber se ela tinha escrito o livro. O rapaz olhou para o tratado que estava nas suas mãos e não reconheceu verdadeiramente a caligrafia da antiga namorada. Mary ficou surpreendida com a afirmação do rapaz. Era mesmo um idiota. Naturalmente o tratado não era original. O jovem nunca tinha visto palavras tão lisonjeiras para ninguém. Aeron conhece a sua namorada, mas o mágico pediu-lhe que parasse de insultar a sua amante, que em sã consciência acrescentaria tantos elogios ao seu próprio nome enquanto escrevia a história. Mesmo que seja Aeron, Mary não perdoará tais insultos. O jovem decidiu acalmar o seu ardor, pois a bruxa parecia muito irritada. Decidiu terminar a leitura e voltar a colocar a escritura no lugar, levantando-se da mesa e tratando dos seus afazeres. Mary seguiu-o, perguntando-lhe onde ia o jovem mestre, mas ele iria olhar novamente para a descrição da bruxa. Mary, claro, gostou desta afirmação, mas Aeron pareceu-lhe demasiado arrogante para uma pessoa com um baixo nível de magia. O tipo não se ofendeu com estas palavras. Mary acompanhou o seu convidado de volta até a saída. Algo neste rapaz chamou a atenção da feiticeira, e ela ansiava pelo próximo encontro. Após a saída da Ordem dos Cavaleiros do Leão Negro, nos 10 dias seguintes, Aeron passou a maior parte do seu tempo dentro de Acrion. Agora não consegue recriar o abismo dentro de si. Para isso precisava do 9º círculo. O abismo sem fundo, se traduzido para uma linguagem simples, era um grande círculo que continha muitos pequenos círculos, aumentando infinitamente em número, podendo ser girado, destruído e recriado com apenas um pensamento. Mas Aeron não usa um círculo mágico padrão. Apenas roda as estrelas de chama branca para criar um círculo que substitui o real. O que Aeron aprendeu na sua vida passada foi um método barato de treino de mana utilizado por guerreiros fracos, complementou-o e melhorou-o através de inúmeras batalhas, e Lexi ajustou-o na direção certa. Foi assim que Newton inventou o seu método de treinar mana, desenvolvendo um núcleo e explodindo constantemente a mana que compõe esse núcleo, e depois espalhando a mana explosiva por todo o corpo. Só com isto, Nathan conseguiu cortar a perna e o braço a Kamash, a cabeça e rei dos gigantes, que inspira medo a todos os vivos. O Harold observou que Nathan era realmente um guerreiro talentoso e habilidoso com grande potencial. Lembrou-se de como Lexi adotou o método de treino de mana que Nathan comprou e ficou horrorizado porque era de uma qualidade absolutamente nojenta. Mas ela não compreendia como é que ele treinava com este método de lixo, e não apenas que não se matou ou ficou incapacitado. Também foi capaz de subir a um nível tão alto que era quase impossível e não era claro como o poderia fazer. Aeron não perdeu mais a consciência ao olhar para o abismo sem fundo. Recriando círculos infinitamente e o grande círculo segurando-os, podia agora ver o movimento de mana dentro do abismo. Conseguiu. Aeron Lionheart seria capaz de recriar o abismo sem fundo usando o método da chama branca. Finalmente, 2 anos depois, Aeron tinha completado 19 anos.
já tinha alcançado grande habilidade tanto em magia como em esgrima. Aaron estava sentado a copiar papéis com pergaminhos quando Mary, sentada à sua frente, lhe perguntou se tinha fome. Em breve o almoço se aproximava e ela estava preocupada com o amigo, que não tinha pena de si próprio e trabalhava sem descanso. Aaron respondeu que gostaria muito de comer, mas se o fizesse perderia toda a concentração no trabalho. Mary não percebia por que ele estava com tanta pressa. Aaron estava a escrever a sua dissertação. A magia geralmente leva algum tempo a ser escrita. Não é melhor abordar isto gradualmente para evitar menos erros e utilizar menos energia? Mas o rapaz respondeu que não tinha pressa nenhuma. Além disso, estava a verificar o que tinha escrito e ainda não tinha reparado em nenhum erro, por isso Mary não tinha de se preocupar. A feiticeira disse que os magos passam décadas a escrever dissertações sobre as suas próprias pesquisas, mas Aaron não era um mágico comum. Esta foi a nuance. A rapariga aproximou-se do jovem. O facto de já estar a escrever uma dissertação era demasiado. Deveria parar e entrar na investigação durante pelo menos 10 anos. Foi engraçado para Aaron ver o quanto Mary estava preocupada com ele. A menina parecia muito assustada e engraçada no seu desejo de o encobrir. Estas palavras trouxeram um rubor carmesim ao rosto da rapariga. Mas ela avisou-o que não devia ultrapassar o limite do que era permitido. Já vivia cerca de 200 anos. Como não estava contente com o nome Pequena Maria, talvez gostasse mais da avó Maria. Naquele momento, queria matar o rapaz. Mas por detrás de tudo isto havia algo mais escondido. Provavelmente Mary não queria que Aaron a deixasse. Ficou demasiado apegada a ele. Mary desviou o olhar envergonhada. A julgar pela sua reação, ele tinha razão, e ela não respondeu. Aaron frequenta este local regularmente há 2 anos, mas era o único que visitava Mary regularmente. Isto deveu-se ao facto de outros magos já terem visto a escrita da bruxa uma vez e não haver necessidade de a visitar novamente. Os mágicos que viram os escritos da bruxa com os seus próprios olhos ficaram chocados e surpreendidos. Todos tentaram analisá-los, mas no final falharam. Tudo o que fizeram a seguir foi começar a criar a sua própria magia. Aaron é diferente. Durante 2 anos veio a Acrion todos os dias e tentou compreender os escritos da bruxa. Será que ele vai mesmo deixar Aroth quando terminar a dissertação? Mesmo que o Aaron fique aqui, o que fará aqui mais tarde para não se aborrecer? Segundo Mary, ele pode fazer qualquer coisa, ela não sabe quando é que o dono da Torre Mágica Vermelha se vai reformar, mas tem a certeza de alguma coisa. Se Aaron quiser, Mary tem a certeza de que Caleb o aceitará alegremente como seu sucessor. Não está nos seus planos tornar-se dono de uma torre mágica, mas Mary não desiste e pergunta que tal juntar-se às tropas da corte do mago. O capitão Edmund Visador quer muito contratá-lo, mas ele age sempre de forma muito amigável, e Aaron não gosta disso. Mas o capitão não é o único que o quer apanhar. Maria acha que se ele trabalhar para o príncipe, será venerado durante décadas. A sua atitude para com Aaron é, obviamente, valiosa, mas, mais uma vez, esta vida não é para ele. Por que é que Aaron quer voltar para Lionheart se ainda não consegue tornar-se o patriarca? É uma pergunta estranha, como se devesse haver algum motivo especial para ele voltar para casa. O que conseguiu ao longo dos anos surpreendeu até Mary. A dissertação do Aaron foi escrita para ele próprio. É o único que a pode utilizar. Serve apenas para organizar a sua magia, nada mais. Ninguém a vai revelar à associação acadêmica. Nenhum mágico pode usar o método do círculo de chama branca, independentemente do mago e da sua compreensão. Isto é fisicamente impossível para outras pessoas. Este é um método invulgar, pois substitui o círculo pelas estrelas do método da chama branca. Mas isso não significa que os seus utilizadores da família principal possam seguir facilmente o seu caminho. No segmento da sua dissertação, Caleb também tentou repeti-la, mas ficou preso nos primeiros passos. Tentando substituir a chama branca pelo seu círculo, Humana simplesmente mudou a direção do movimento. Aaron alcançou 4 estrelas no método da chama branca e adicionou com sucesso o abismo sem fundo ao seu círculo. O rapaz criou, só precisou de 4 estrelas para criar o anel. Ao explodir continuamente a mana interior, como Nathan fez na sua vida anterior, a rotação do anel de chamas impede que a mana flua para fora do círculo. Este é o mesmo método do círculo de chama branca criado por Aaron. Aaron planeou recriá-lo quando alcançasse as 5 estrelas, mas depois de encontrar os escritos da bruxa, mudou de ideias. Tive de passar muito tempo no 6º piso, no hall espacial, e no 8º piso, no hall de calor intenso. O Heat Hall continha pesquisas sobre a magia dos dominadores de fogo mais fortes do mundo. E Aaron precisava de estudar a magia do espaço para usar adequadamente o seu manto das trevas. Caleb aceitou Aaron como aluno, ajudou-o a rever e a verificar a sua tese, e também o ajudou a corrigir os feitiços mágicos básicos do círculo para trabalhar com o seu método do círculo de chamas. Aaron passou a maior parte do tempo em Acrion, e o tempo restante a estudar magia com Caleb. Os 2 anos passados em Aroth foram muito difíceis. Tive de perguntar se a Mary estava zangada porque ele ia embora.
embora ela não quisesse. Ela tem o direito de o impedir. Ele pode ir embora se quiser. Ela nunca teve vontade de ir a algum lado. E mesmo que quisesse, não o poderia fazer. Por isso, deixem-no ir. Aaron deve deixá-la sozinha, neste lugar aborrecido, tranquilo e solitário. Mary não fica nada perturbada despedindo-se dele depois destes anos que passaram juntos. Não é uma pessoa viva e sabe bem que as pessoas fazem sempre o que querem. Viveu mais 200 anos do que ele e já estava habituada a despedir-se das pessoas. Mas há um problema. Há um pedido para falar com ela antes de Aaron se ir embora, em vez de a deixar sem dizer nada como fez Madame Lexi. Sem dúvida, Aaron concorda com isso e o rosto de Mary, que estava chateado, ficou vermelho. Temos de lhe chamar prejudicial. Ela abre-lhe a alma aqui, mas Aaron ainda está calmo. Quando questionada sobre o porquê de ele ser prejudicial, grita argumentos estúpidos, que porque ela decidiu assim, porque é que é assim, não importa, é apenas prejudicial. De repente, Mary começa a gritar que o odeia, é um rapaz comum, mas não respeita os mais velhos, como se fosse difícil ouvir os adultos. Recebendo silêncio em resposta, Mary voltou a afundar-se, baixando a cabeça no chão. Se Aaron ficasse em Arrot por causa de Mary, ela ficaria muito confusa. A sua personagem é baseada na de Madame Lexi quando era jovem, por isso as suas emoções e comportamentos são um pouco infantis. Às vezes a Maria diz coisas infantis, é teimosa e compreende tudo perfeitamente. E embora se sinta estúpida ao dizê-lo, porque sabe que Madame Lexi não se comportaria assim, para Mary é como se estivesse a insultar Madame com o seu comportamento. Depois de tudo o que foi dito, Mary fica sem graça. Agora é a sua vez de ouvir. Tudo o que se ouve é que Aaron pensa que a verdadeira Lexi se comportaria exatamente como Mary. O bebê mantém-se firme, Aaron nunca a conheceu. Isso não pode ser verdade. Ela não agiria assim. O rapaz também não vai abdicar do cargo, por isso responde que está confiante. Mary pensa que ele está a dizer isto por causa de um livro ilustrado que leu, mas foi escrito simplesmente com base na imaginação de alguém. Antes que tivesse tempo de terminar, Aaron interrompeu-a com a notícia de que a sua dissertação estaria concluída em breve. Se ele não estiver com muita pressa, provavelmente irá concluí-lo antes do final do verão. Mary cruzou os braços sobre o peito e fingiu que não se importava com o que ouvia, apenas perguntou, e o que se importava com isso? Aaron colocou as mãos na cintura e disse que visitaria Mary antes de partir de Arrot, porque havia algo que tinha de lhe contar. Mary ficou zangada e perguntou-lhe o que ele queria dizer e se Aaron ia apenas gozar com ela. O jovem olhou-a com atenção e disse que lhe contaria quando chegasse à altura. Saudou Mary com a mão, virou costas e deixou-a, deixando o familiar de Lexi, como sempre, sozinho na biblioteca. Então, Aaron ouviu alguém chamar pelo seu nome, e olhando para trás, viu o brilhante capitão dos mágicos do palácio, Edmund. Vendo o seu rosto alegre, o jovem fez uma careta e achou que aquilo era completamente inapropriado, e era óbvio sobre o que iria falar. O capitão veio ao seu encontro e disse que a posição desocupada nas tropas da corte dos mágicos, de que falou a Aaron, ainda não estava ocupada, e, se o mestre mudasse de ideias, poderia fazê-lo a qualquer momento. Mas o jovem voltou a recusar. Edmund tossiu e perguntou casualmente como estava a correr a redação da sua dissertação, e se Aaron quisesse, poderia ajudá-lo. Bastava dar uma vista de olhos. O capitão fez uma ressalva de que sabia que o mentor do jovem, Caleb, já a tinha corrigido, mas a Torre Mágica Vermelha não era especializada em invocar magia. Embora o próprio Edmund seja bom não só a invocar magia, mas também a magia de combate, não é à toa que carrega o título de capitão da Corte dos Mágicos. E Aaron respondeu que compreende isso, mas nem sabe o que está a escrever sobre. Edmund pensou furioso que isso acontecia porque Aaron a mostrou apenas ao dono da Torre Mágica Vermelha, e continuou a manter tudo em segredo. Mas sem mostrar raiva, riu-se e pediu para ver a dissertação, pois não ensina aos outros nada pior do que os donos das torres mágicas. O jovem agradeceu, mas recusou a generosa oferta, dizendo que se aceitasse agora seria um pouco ofensivo para Caleb. O capitão voltou a rir, dizendo que compreendia o que Aaron estava preocupado, mas que podiam manter isso em segredo. Mas depois o jovem virou-se e pediu-lhe que o perdoasse, mas teve de ir embora. Aaron caminhou pelo corredor, enrolado na capa, pronto para explodir de raiva. Achou que as coisas iriam piorar ainda mais se o capitão descobrisse que o jovem era capaz de formar um abismo sem fundo. O nosso herói tinha a certeza de que este psicopata, Edmund, podia até rastejar para a cama, ignorando todas as regras de decência. O método do círculo de chama branca não é muito diferente do método da chama branca. Mesmo um grande mágico como Edmundo não seria capaz de perceber a diferença. Ser capaz de esconder as suas capacidades de um mago de alto escalão pode ser considerado um grande mérito. Aaron veio ter com Caleb e disse que se não tiveres em conta que feitiços ele pode usar, então podemos dizer que ele ultrapassou há muito o quinto círculo. Mas, a julgar apenas pelos factos, o quarto círculo é o seu limite, e disso não há dúvida. O abismo sem fundo não será capaz de resistir a magias mais avançadas.
mas talvez simplesmente não tenha compreensão. Caleb respondeu que achava que não. Simplesmente ela tinha atingido o seu limite de contenção e que Aaron ainda não tinha recriado na perfeição o abismo sem fundo com o seu método do círculo da chama branca. Substitui o seu círculo por um núcleo, 4 estrelas do método da chama branca e 4 núcleos, mas será mais correto dizer que o número de núcleos será igual ao número de círculos. Simplificando, cada vez que o método da chama branca sem fundo avança, não. O método do círculo da chama branca também se torna mais forte, mas Caleb pediu a Aaron que tivesse cuidado. Agora o método do círculo de chama branca não tem qualquer desvantagem, mas o risco pode acumular-se cada vez que o jovem aumenta de nível, uma vez que este é um método de magia de que ninguém ouviu falar antes. E Caleb já lhe disse isto mais do que uma vez. E Aaron perguntou novamente se isto diz respeito a não usar o avançado magia. Ao contrário do método do círculo mágico comum, o método do círculo de chama branca permite ao jovem utilizar magia de alto nível. Pode facilmente utilizar magia até ao 5º círculo inclusive, mas não o deixe pensar sequer em tocar no 6º círculo. Afinal, não se sabe qual o perigo que está por detrás do uso de magia que Aaron é inicialmente incapaz de usar. E ele respondeu que compreende isso. Caleb sorriu-lhe, lembrou-lhe que tinha dito que depois de concluir a sua dissertação não regressaria imediatamente a OS Lionhearts e perguntou-lhe para onde planeava ir. O jovem respondeu que poucas pessoas conhecem os enormes caranguejos do reino Luhar. Sorriu, tocou no queixo com o dedo e notou, sonhadoramente, que queria experimentá-los desde criança. Na sua mente imaginou os territórios do norte deste reino e pensou que esta era a nação que este macaco Hank tinha fundado. Caleb ficou surpreendido ao saber do reino de Luhar, por ser muito distante, e objetou que existem muitos restaurantes com caranguejos em Arota. Aaron respondeu com um sorriso que era melhor experimentar o prato de origem. Disse que depois de comer caranguejos gelados em Luhar, iria para Nahama porque tinha ouvido dizer que os cactos escorpião eram saborosos. Há 200 anos, Santa Débora, venerada como santa pelo Império Yuras, vagueou sem contar ao imperador o seu propósito. O último lugar onde foi vista foi no centro do deserto de Nahama. Caleb observou que não sabia que Aaron gostava de turismo culinário e sugeriu que, como gostava de crustáceos, os dois deveriam comer lagosta ao almoço hoje. Foram a um estabelecimento chique, em cuja placa estava uma enorme lagosta, e então o jovem ficou muito surpreendido, porque nunca pensou que pudesse conhecer o príncipe Walter, herdeiro do trono de Arot aqui. O príncipe sentou-se à mesa com eles, pediu desculpa por ter perturbado o jantar e começou imediatamente a trabalhar. Disse que se Aaron permanecesse em Aroth, o cargo de capitão das tropas da corte dos mágicos seria dele. Jura pelo seu próprio nome. O jovem objetou dizendo que agora seria extremamente difícil fazê-lo e olhou diretamente para o príncipe. Ele, olhando para Aaron através dos óculos redondos, respondeu-lhe que em 10 anos se tornaria o rei de Arot, e então tudo seria muito fácil de fazer. Caleb olhou para o príncipe com insatisfação. Não lhe ficou claro o que o motivou ao fazer tais propostas. E depois disse que é extremamente perigoso dizer tais coisas em locais públicos. Mas o atual rei está de perfeita saúde. O príncipe apressou-se a explicar e disse que não o interpretassem mal. Já tinha recebido uma promessa sobre o trono. A sua herança estava garantida e o povo de Arot acreditava que ele seria o próximo rei. As tropas da corte dos magos estão subordinadas ao rei, claro, por respeito ao Senado, o príncipe terá de passar por alguns processos. Aaron ouviu dizer que daqui a 10 anos estaria bastante qualificado para isso, mas não estava muito inspirado. Por isso, o jovem respondeu educadamente que estava honrado pelo facto de o príncipe o valorizar tanto, mas Walter não fazia ideia de quão forte era agora. O príncipe disse com um sorriso que era porque Aaron e o dono da Torre Mágica Vermelha eram bons a esconder-se, e ele está muito interessado em saber por quê. Porque deve haver uma razão muito boa para isso. Ele compreende que é improvável que Aaron diga alguma coisa, por isso o príncipe só pode assumir o controle. Walter olhou para o jovem através dos óculos e viu que todo o seu corpo estava saturado de mana. E se apenas a sua mana fosse tida em conta, ele estava pelo menos no 5º círculo. E então o príncipe adivinhou os escritos da bruxa e perguntou a Aaron, que provavelmente já tinha desvendado o segredo do abismo sem fundo. O nosso herói perguntou se era obrigado a responder. E o príncipe respondeu que a sua pergunta já passaria por resposta. Aaron disse que mentir ao príncipe seria uma má ideia, embora, para ser sincero, não o tenha planeado. O jovem recusou a oferta do príncipe, mas disse que não era por não suportar Arot, ou por não gostar do cargo de capitão das tropas da corte dos magos, simplesmente não queria. O príncipe comentou com ele que Aaron, com as suas capacidades, poderia conseguir uma posição elevada em qualquer lugar, mas acredita que é improvável que apenas uma força de poder seja capaz de o manter em Arot. Mas ele pode oferecer conhecimento.
E estou certo de que o nosso herói dificilmente poderá recusar isso. Tanto quanto Aaron sabe, a sábia Lexi criou 3 edições dos Escritos da Bruxa, uma delas localizada em Acreon. O príncipe cruzou as mãos, apoiou o queixo nas mesmas e disse que as 2 publicações que restavam estavam guardadas no tesouro do Palácio Real. O jovem recordou que Mary lhe contara que tinham existido mais 2 edições dos Escritos da Bruxa que Lexi publicou. Enquanto Aaron permanecia em silêncio, o mestre da Torre Mágica Vermelha perguntou indignado desde quando eram mantidos pela família real. O príncipe respondeu que não se deixava enganar. O que tinham eram apenas exemplares que Madame Lexi lhes tinha dado como símbolo de amizade. E nem a família real sabia para onde tinham ido Madame Lexi e as 2 edições originais. Aaron perguntou-lhe ansiosamente se tinha compreendido corretamente que o príncipe lhe poderia mostrar os escritos da bruxa, guardados no tesouro do Palácio Real. Ele respondeu que no momento era impossível. Era verdade que tinha recebido o favor de Sua Majestade, mas os escritos da bruxa são a maior conquista da história da magia. Mesmo ele não pode fazer o que quer se for sobre os escritos da bruxa. Mas quando o príncipe se tornar rei, poderá usar o seu poder para os mostrar a Aaron, algo que o dono da Torre Mágica Vermelha não poderia fazer. O Walter olhou alegremente para o nosso herói e perguntou-lhe o que diria sobre a sua proposta. Não achou mal. Aaron decidiu que não havia nada em que pensar. Nos últimos 2 anos experimentou plenamente o quão incríveis são os escritos da bruxa. O primeiro volume armazenado em Acreon já é incrível por si só. Ele imagina o quão poderosos são os outros. Mas isso não chega. Deveria haver vestígios ligados a Lexi que ele ainda não tinha visto. Talvez o jovem consiga descobrir pistas que nem o reino de Aroth conseguiu encontrar. Em voz alta, Aaron disse ao príncipe que, se não achasse que isso era possível agora, iria investigar Aroth assim que Walter assumisse o trono e poderiam continuar a discutir o assunto. O príncipe riu-se e perguntou se o jovem gostaria de ter a oportunidade de recusar, caso em que enviaria uma carta assim que a sua coroação fosse confirmada. O príncipe agradeceu o tempo dispensado e saiu a correr, enquanto Aaron e o mestre permaneceram para terminar o almoço. Neste momento, Mary, familiar de Lexi, estava a estudar a dissertação de Aaron. Descobriu que o núcleo e o abismo sem fundo estavam combinados na perfeição. Ainda havia uma incompletude que estava originalmente ali, mas no geral não conseguiu acrescentar mais nada. Mesmo que não seja tão bom como o Bottomless Abyss de Lexi, o método do Círculo de Chama Branca de Aaron é muito superior à magia do Círculo atual. Ela fechou a dissertação, exalou e disse que era incrível. O nosso herói sentado à sua frente sorriu. Mas depois ela percebeu que, para ser sincera, mesmo ainda longe do ideal, ele se comporta como se tudo estivesse em ordem. E não lhe parece que isso seja um pouco egoísta? Porque o único que o usa a este método é ele próprio. E para ele este método já é incrível. Ela perguntou a Aaron se ele deixaria Aroth quando a sua dissertação estivesse concluída e quando partiria. E ele respondeu que depois de amanhã. Mary disse que, conhecendo o seu caráter, pensou que amanhã ele não estaria aqui. E ele respondeu-lhe baixinho que afinal ainda era um homem. Precisava de pelo menos um dia para descansar. Além disso, a Torre Mágica Vermelha disse que lhe iriam dar uma festa de despedida. O familiar da Lexi ficou triste. E disse que é giro ser o Aaron. Ele vai lá, come muita comida deliciosa e todos o vão dar os parabéns. Aaron sorriu e perguntou a Mary se lembrava que ele lhe queria contar alguma coisa antes de sair. Ela respondeu afirmativamente. O jovem começou a andar de um lado para o outro, entusiasmado, e depois murmurou que precisava de verificar alguma coisa antes de o fazer. E pediu-lhe que pudesse transmitir a outra pessoa o que lhe queria dizer, e que ela lhe o transmitisse. Mary ficou indignada. Gritou que ele estava a fazer aquilo porque estava com medo. Ele suspeitava mesmo que ela contaria a outras pessoas sobre a sua dissertação ou informações a seu respeito. Aaron perguntou se havia algum motivo para suspeitar. Ela respondeu com raiva que não. Mas ele sabia o quanto os outros, incluindo o mestre da Torre Mágica Verde, a atormentavam enquanto ele não estava por perto. Isso seria impossível mesmo que os escritos da bruxa fossem completamente desmantelados e alguém tentasse olhá-los à força. Todas as informações e conversas dos mágicos obtidas durante a pesquisa deste legado de Lexi são armazenadas no canto mais distante do cofre dos escritos da bruxa. Isto não é porque Aaron seja especial. Esta é uma função para manter a segurança dos magos e das famílias dos magos que entram em Acreon, até que alguém destrua completamente os escritos da bruxa. Vazando a informação do jovem é impossível. O nosso herói olhou pensativo para a imagem dos 4 amigos e disse que achava que o que iria dizer agora também permaneceria em segredo. Lexi respondeu apaixonadamente que já lhe tinha dito que era assim e quantas vezes deveria repetir. E então Aaron virou-se para Mary, sorriu-lhe e disse que tinha reencarnado e que isso era verdade. Ela ficou surpreendida e perguntou que disparate ele disse. Os seus olhos arregalaram-se de surpresa.
O jovem respondeu irritado que disse que reencarnou e ainda guarda memórias da sua vida passada. Mary ainda achava que ele estava a brincar e que era tão sem graça que era impossível até rir. E então Aaron disse que numa vida passada o seu nome era Nathan, que em vários livros se chama Reckless. Naquele momento, era muito parecido com Nathan. Os seus olhos, sorriso, forma de falar faziam lembrar um herói de há 300 anos. Mas Mary não podia acreditar. Ficou à frente dele com os olhos arregalados e perguntou-lhe se estava a falar a sério agora quando disse tais coisas. Com uma expressão algo sarcástica no rosto, Aaron pergunta a Mary se é assim tão difícil acreditar no que ele disse. Pensativa, Mary diz que é muito difícil de acreditar, mas se for verdade, algumas coisas nele começam a fazer sentido. Aaron conseguiu compreender o abismo sem fundo, embora tenha estudado magia apenas durante 2 anos. A rapariga analisa o passado do rapaz. É também capaz de acopiar graças a OS, seus sentidos excepcionais e mudar a sua forma para uma que combine apenas com ele. Mas, se lembrava da sua vida anterior e era camarada de Vermont, o grande, afinal, era Nathan, o imprudente. Nathan, o imprudente, era uma pessoa única em muitos aspectos, recorda a rapariga, continuando o seu monólogo para Aaron. Lexi, a sábia, cresceu na floresta dos elfos, entre representantes da raça orelhuda, e aprendeu magia com eles. Hank, o destemido, era filho do grande chefe da tribo Bayar, uma famosa tribo guerreira nas cruéis terras do norte. Debra, a todo crente, foi candidata a cardeal do Santo Império de Yuras, que passou toda a sua vida a criá-la. E Arauto, o grande, que era escravo, termina de olhar para a projeção de uma imagem de um antigo herói de cabelo platinado. O Arauto foi um dos escravos que foram arrastados para fazer uma oferenda à raça demoníaca. Roubou a espada do demônio para tentar sobreviver contra todas as probabilidades. E com a primeira espada que brandiu, derrubou dezenas de demônios e magos das trevas que os protegiam. Enquanto liderava os escravos com quem foi capturado e tentava escapar a Helmund, destruiu corajosamente centenas de monstros demoníacos. Maria achou que esta história era muito exagerada, como costumam ser as lendas, criadas para elevar o ânimo do povo. Tudo é possível, responde Aaron, embora não tenha a certeza. Muito provavelmente é verdade, este rapaz é um monstro, comenta a personalidade do Arauto. Nathan, o imprudente, foi o mais singular de todos os heróis. Não começou tão incrível como o Arauto, diz Mary. Não teve uma origem especial como os outros. Simplesmente pegou numa espada para sobreviver depois da sua aldeia ter sido atacada e destruída por monstros, matando a maioria das pessoas. Tornou-se um mercenário cheio de ódio por monstros e reis demônios em resposta ao que estes fizeram à sua aldeia natal. Apesar de ter uma origem muito comum, foi capaz de crescer e tornar-se forte o suficiente para se igualar ao resto dos heróis em apenas alguns anos. Se Aaron é a reencarnação de Nathan, então Mary compreende de onde vem a sua taxa de crescimento insana. Embora o Nathan que apareceu nos livros tivesse um mau temperamento, quando se tratava da velocidade do seu crescimento, não tinha igual. Na verdade não, esclarece o rapaz. Aaron, com um leve sorriso e fechando ligeiramente os olhos, continua a usar a sua capa com pelo volumoso. Tentou superar o Arauto ao longo da sua viagem. Uma vez que não tinha esperança na magia, abandonou-a e começou a concentrar-se nas coisas que conhecia, como espadas, lanças e até combates corpo a corpo, em geral, tudo físico, tudo para superar o Arauto, mas nunca o derrotou nem uma única vez. Mary fica surpreendida com esta informação, do ponto de vista natural. Nathan também era um monstro bastante ridículo de gênio, contrapõe Aaron, que se importa se os outros dizem que ele era um gênio. Tudo o que ele queria era derrotar aquele sacana do Harold. Pelo menos uma vez. Mas não conseguiu, embora o tenha tentado até a morte. Mary recorda que Aaron falou de Nathan como um homem bonito. Agora compreende por que é que ele o disse. E questiona-se como poderia ele dizer isso sobre o seu próprio rosto. Não considera isso algo mau, pois numa vida passada era popular nas mulheres. Nos seus pensamentos, Mary reage a isto com um ligeiro desgosto. Depois pergunta por que é que Aaron, de repente, lhe está a contar sobre isto. É inútil. Se ele espera algo dela, então ela é incapaz de o ajudar na sua busca pela sua amante. Não está a dizer isso para obter informações, responde Aaron com um sorriso trocista e as mãos na cintura contra o pano de fundo de uma projeção do seu corpo passado. Admite sinceramente que já sentiu isso quando a conheceu pela primeira vez. Conhece-a há 2 anos. É muito parecida com Lexi tanto no rosto como no caráter. Uma menina muito envergonhada, brincando com os dedos. Explica que isto se deve ao facto de ter sido baseada na infância de Lexi, a sábia. Aaron e Mary têm uma grande diferença de altura, dando-lhe palmadinhas na cabeça de forma paternal, usando um chapéu verde, percebendo o seu profundo rubor e embaraço. Pergunta-lhe se já ultrapassou os limites.
Red Mary diz que só o perdoa da primeira vez porque era companheiro de Lexi, a sábia. Pergunta se Mary acha que Lexi está morta, virando-se pensativamente para o lado e aparentemente perdida nas memórias. Ela reage bruscamente a isso, respondendo negativamente. Aaron também pensa assim, na sua opinião. Lexi não é daquelas que morre sem deixar testamento. É por isso que vai encontrar Lexi, diz Aaron decididamente, olhando para as imagens projetadas dos antigos heróis. Lexi, a bruxa, Hank, o guerreiro, Debra, a todo crente, ele recorda todos os seus amigos próximos da equipa com quem lutou e da qual fez parte na sua vida passada. Aaron tem a certeza que todos eles ainda vivem algures neste mundo. O homem partilha as suas suposições com Mary, lembrando-se de velhos camaradas. Vai encontrá-los todos, promete Aaron, cerrando o punho em determinação, pronto para começar a procurar os velhos amigos dos heróis. Chocada com a notícia de que Aaron vai reconquistar Lexi, a rapariga fica em choque com uma capa comprida e um chapéu mágico. Fica agradavelmente surpreendida. Provocando a rapariga, Aaron pergunta-lhe se quer um amuleto com um cristal vermelho é visível no seu pescoço. A rapariga responde positivamente. Aaron observa que então deveria recuperá-la ainda mais. Lexi é apenas uma velha vadia, diz ele. Ela tem negligenciado o seu espírito familiar há 200 anos. Comovida com as suas palavras duras, Mary pede para não falar assim de Lexi. Caso contrário, ameaça bater-lhe, mas o rapaz opõe-se, tem todo o direito de o fazer. Porque há 300 anos ela disse muitas coisas desagradáveis sobre ele. Dirigindo-se ao rapaz pelo nome, Mary pergunta-lhe se pode jurar que numa vida passada foi Nathan, o imprudente perante os escritos da bruxa. Aaron responde firmemente que sim, mas com evidente desconforto pede-lhe que pare de mencionar a palavra imprudente e que apenas o chame pelo nome. A bruxinha e o rapaz de capa ficam a olhar um para o outro. Atrás de Maria está uma enorme cúpula esférica, dentro da qual brilha uma esfera azul. Chama-se Aaron Leonhardt. Numa vida passada foi Nathan Dinas. Ele, levantando a mão direita, jura com o seu sangue e o nome Leonhardt que está a dizer a verdade. A cúpula atrás começa a girar em torno do seu eixo. A rapariga levita e os seus olhos começam a brilhar em azul. Começa a usar magia. Depois de a senhora Lexi ter partido, muitos mágicos estudaram os escritos da bruxa e a si própria. Mas há algo que nunca aprenderam, diz a menina. Informações registradas na parte mais secreta dos escritos da bruxa. A conversa deles hoje ficará guardada lá, relata Mary. E ninguém no mundo inteiro poderá saber disso. Ela avisa que o que vai dizer agora não é conhecido por ninguém em Arota, cruzando as mãos à frente e fechando os olhos. Pouco antes do desaparecimento da senhora Lexi, a rapariga começa a contar a Aaron que está a ouvir com atenção. Entusiasmado com as informações que estão para vir, Aaron começa a contar a história por impaciência, suando um pouco com o esforço. Uma semana antes da sua partida, Mary admite, estava com Lexi neste mesmo piso de Acrion, a esfera atrás dela ainda a brilhar intensamente, iluminando toda a sala. De repente caiu no chão a gritar de dor. Quando perguntou a Lexi o que lhe tinha acontecido, ela disse que o seu espírito familiar tinha morrido. Mary menciona o túmulo de Nathan e segura pensativamente o queixo na mão, olhando de soslaio para Aaron que se encontra ao seu lado. Lexi disse que alguém tinha invadido a cova, estava muito zangada, o seu rosto estava distorcido de raiva e a sua mandíbula cerrou-se até ranger. Aaron fica bastante surpreendido por ele ter um túmulo, e não por alguém o ter invadido. Muito menos por Lexi estar zangada com isso. Sim, responde Mary, mas esta foi a primeira vez que ouviu falar sobre isso. Logo a seguir a senhora Lexi desapareceu e escondeu essa conversa nas profundezas dos escritos da bruxa. Como não tinha contado a ninguém sobre o túmulo antes de desaparecer, não queria colocá-la numa posição difícil, caso fosse algo sobre o qual não deveria ter falado. Mas, como Aaron era Nathan numa vida passada, definitivamente precisava de descobrir isso, admite Mary. Um tenso Aaron pondera sobre o seu próprio túmulo, esfregando o queixo e parecendo lembrar-se de informações sobre a sua morte. Nunca tinha ouvido falar do túmulo, recorda, e sempre pensou que o seu corpo tinha desaparecido devido à maldição de Beliar. Porque a maldição do Lish, diz o tipo, aplicada por Beliar, destrói completamente o corpo e a alma. Geralmente isso acontece, mas a sua alma manteve-se em ordem e renasceu, o que significa que o seu corpo também foi preservado, conclui Maria. A sua reencarnação, começa Mary. As suas palavras são interrompidas por Aaron. Ele sugere que a própria Lexi pode estar envolvida nisto. Tarde da noite, Aaron caminha pela rua iluminada, perguntando-se o que aconteceria se Lexi tivesse feito um túmulo para ele e esse túmulo estivesse escondido a algures. Normalmente escolhe um local memorial para o falecido. Onde está o seu túmulo escondido? O tipo pensa. Não acha que seja este o local onde morreu. Talvez o rapaz de repente perceba que esta é a sua terra natal durante a adivinhação. Os seus olhos arregalam-se e o seu passo abranda com esta descoberta. De repente, Damon aparece atrás do tipo que caminhava.
andando pelas pedras da calçada e chamando pelo nome do tipo que está à sua frente. Aaron, sem se virar, disse que sabia da vigilância cuidadosa de Damon e ignorou-o deliberadamente pelo caminho. Cada vez que o vê, o seu humor torna-se nojento, brinca Damon, perguntando-se se realmente o irrita assim tanto. Aaron concorda imediatamente com as suas palavras, mas o homem ignora e diz que ouviu algo sobre Aaron. Depois de amanhã sai de Arot para ir para Luhar e Nahama. Levando a mão à cara, expressa a sua preocupação com isso. A região norte de Luhar fica muito perto de Helmud. Explica. O rapaz pergunta meio perplexo. O que é que isso afeta? Sem perceber muito bem o que Damon quis dizer. A influência de Lionheart ali é diametralmente oposta à que é aqui. Luhar costumava proibir a entrada de demônios e magos das trevas, explica Damon. Mas a família real mudou de ideias há 5 anos. Helmud possui muitos tipos diferentes de demônios e alguns deles não obedecem ao seu mestre, o rei demônio da prisão. Em primeiro lugar, o rei da prisão não é o único rei demoníaco em Helmud, diz Damon com os seus olhos vermelhos visíveis por detrás dos óculos de sol. Um tenso Aaron pergunta-lhe se quer dizer que o rei demoníaco da destruição se prepara para outra guerra. Não, responde o homem. O rei demoníaco da destruição não gosta de violência. Também respeita o rei demoníaco da prisão. Se o rei demoníaco da prisão não agir, então o rei demoníaco da destruição não o fará. O rei demônio da destruição, o mais forte dos reis demônios, é recordado por Aaron na sua cabeça. Viu-o viver apenas uma vez na vida passada. O rapaz recorda o passado. Uma foto com os seus companheiros surge na sua cabeça. No entanto, Aaron ainda não tem a certeza do que viu exatamente naquele dia. Todo o seu corpo ficou tenso e o suor frio escorreu-lhe pelo rosto. Numa vasta planície, recorda, ele e os seus camaradas apenas viram uma luz em movimento de tonalidade vermelha. Ninguém da equipa poderia sequer pensar em matar o rei demoníaco da destruição. Apenas caíram num estupor coletivo de medo. Se a oração de Debra, a todo crente, não os tivesse acalmado a todos, todos poderiam ter enlouquecido de stress, admite Aaron. Só porque o rei demoníaco da prisão não faz nada, e o rei demoníaco da destruição está em silêncio, Aaron não deve pensar que todos os demônios também ficarão inativos. Os demônios são cruéis. Há muitos deles que se incomodam com esta calma secular, relata Damon. É engraçado que ele diga isso, mas os demônios não são do tipo que gosta de paz. Aaron percebe que podem fazer algo com ele, apesar da paz que os reis demônios mantêm. Mas Damon apenas diz que há muitos demônios que gostariam de causar algum barulho. E isto não se aplica apenas a OS demônios sob o controle do rei demoníaco da prisão. Demônios que servem o rei demoníaco da destruição, pode-se esperar que façam qualquer coisa para quebrar o silêncio do seu rei. Além disso, existem demônios com grande poder que se querem tornar o novo rei demônio, uma vez que restam apenas 2 reis demônios. Restam 3 lugares vazios, e a demônio duquesa Selena quer mesmo assumir essa posição, diz Damon. Por que é que simplesmente não se reúnem e votam? Aaron, pergunta Damon, explica que os demônios podem simplesmente destruir o local de voto se não obtiverem os resultados desejados. Rainha das bruxas da noite, no Selene, Aaron pode derrotar alguém do nível dela com as suas habilidades atuais, questiona-se o rapaz. Chega à conclusão de que não, embora não haja garantia de que ganhe, algum dia irá para Luhar, mas não agora. Agradece a Damon o aviso, visitará Nahama primeiro, e Luhar visitará mais tarde, decide Aaron. Ao ouvir falar de Nahama, Damon ajusta cuidadosamente os óculos e dá outro conselho a Aaron para ter cuidado no deserto. Em resposta, Aaron levanta uma sobrancelha em dúvida e questiona-se se o homem de fato se está a referir às famosas tempestades de areia de Nahama. Por causa de Madeline Marvin, Damon corrige-o, com os olhos vermelhos a brilhar, ajustando os óculos escuros para esconder a cor. Era uma maga negra muito poderosa mesmo antes de assinar um contrato com o rei demoníaco da prisão. O rei dá-lhe muita liberdade de ação, mas Madeline Marvin tem muito mais permissão. Se conhecer Madeline Marvin, Damon pede-lhe que lhe dê algo, entregando a Aaron um envelope preto com um selo carmesim que aparece na sua mão. Damon entregou o envelope dedicado a Madeline nas mãos de Aaron, após o que o avisou que de qualquer forma a rapariga não faria mal ao rapaz. Ao receber o envelope, Aaron perguntou inexpressivamente se o podia abrir, ao que Damon acedeu. Imediatamente a seguir, Aaron retirou cuidadosamente o selo escarlate brilhante do envelope preto e começou a abri-lo. Ao abri-lo, o rapaz ficou surpreendido ao descobrir que o interior do envelope estava completamente vazio. Fez questão de contar a Damon sobre isso, ao que ele respondeu que não tinha a mínima importância. Depois, Damon sorriu e explicou que a única coisa importante era que tinha uma carta escrita pessoalmente por ele. Um segundo depois de dizer isto, Damon estalou os dedos e assim que ouviu o clique, o envelope foi imediatamente selado novamente.
Damon explicou ainda ao rapaz que não seria capaz de o ajudar com os perigos inesperados que poderiam surgirem na rama, mas garantiu que conseguiria lidar com o mau humor de Madeline, e se Aaron ainda quisesse ir para a cidade, então deveria apanhá-lo à carta de si mesmo. Aaron ouviu Damon e perguntou-lhe se havia algum problema nas suas palavras. A isto, Damon respondeu com um sorriso que se Aaron de repente parasse de tratar os magos das trevas com desconfiança, seria muito estranho, após o que lhe pediu que ainda aceitasse o envelope como um gesto de boa vontade. Aaron não deu realmente ouvidos ao rapaz, e em resposta às suas palavras,